Olá, pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que foi meu professor, me acompanhou na época da odontologia, no início, e depois se transformou numa pessoa que é uma referência na área de psicologia. E o tema de hoje é sobre psicologia do sucesso. Eu não tinha como não chamá-lo, não convidá-lo para estar aqui com a gente, para falar dessa trajetória, já que ele sabe as dores da odontologia e está aqui para comentar um pouco e a gente discutir, conversar sobre tudo que precisa hoje para a gente ter sucesso na vida, ter sucesso na carreira. Estou aqui com Everton Castro, que ele vou ler aqui, olha, gente, que é muita coisa, ó. Pós-doutorado e doutorado em psicologia pela USP, mestre em educação pela UFAM, líder de um grupo de pesquisa do CNPq, coordenador do Laboratório de Psicologia Fenomenológico Existencial, LabFem, pesquisador na área da saúde mental de alunos, professores, pais de alunos em escolas públicas de Manaus, organizador de 4 livros em psicologia e membro da Academia de Artes e Letras de Óbidos, coordenador do plantão psicológico em escolas do Sistema Público do Ensino de Manaus. Gente, o papel dele é extremamente importante porque pega toda, desde os pais, o ambiente escolar, a estrutura familiar, né? Então, assim, e isso eu trago para a minha pós-graduação. Não é isso, Everton? Dá um oi, dá um bom dia. Oi, gente. Bom dia. Como Cíntia tão gentilmente me apresentou, eu estou aqui no sentido de ter uma conversa, digamos assim, um diálogo com Cíntia acerca dessa perspectiva de que nós chamamos e que tem sido nominada como psicologia do sucesso. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós estamos fazendo 10 anos de Start Class. Então, nesse ano, o nosso podcast está aquecido para justamente falar e trazer esses convidados para a gente falar muito sobre carreira. Porque quando a pessoa abraça uma carreira ou escolhe uma especialidade, né, independente da especialidade, tem um componente de felicidade, porque é uma trajetória que foi escolhida, então a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente já falou sobre esse tema aqui. A gente falou também sobre a parte de liderança, porque na hora que a gente monta o nosso consultório, a gente tem que estar líder de um time, a gente vai ter que montar um time pequeno, mesmo sendo de 1, de 2, né, funcionários. E a psicologia, como mais uma habilidade, porque a gente tem que também ter inteligência emocional e as habilidades que a gente precisa ter para conseguir, como é que eu posso dizer, organizar esse nosso futuro. Eu vou começar com a pergunta-chave aqui. Como é que surge a psicologia do sucesso na nossa vida? Bem, a psicologia do sucesso surge com uma psicóloga americana, não é? Dweck, em que ela, após várias pesquisas, ela conseguiu sistematizar o que seria o sucesso, não é? E o que é, afinal de contas, o sucesso, não é, Cíntia? É exatamente você não pensar que são apenas as tuas habilidades e o teu esforço que vão resultar em algo mais grandioso. Não, e é muito além, é a consistência. Eu lembro de uma menina, que era menina praticamente quando colou grau em odontologia, e de quem eu fui professor. Eu acho que você deve lembrar dela, né? Quando eu soube, essa menina rompeu com tudo, estava em Londres fazendo mestrado. Essa menina, ela não se posicionou na vida, eu sou cirurgião dentista, vou para o meu consultório, vou fazer isso. Não. Essa menina foi muito mais além. Ela se percebeu no movimento da própria vida. Ela percebeu que as dificuldades da vida não seriam vencidas ou superadas pelo talento unicamente, mas pelo esforço, e ela soube que as habilidades iniciais eram apenas habilidades iniciais. E ela foi construir novas habilidades. E é isso que a psicologia do sucesso traz, que é o mindset de crescimento. Mindset de crescimento é nessa perspectiva. É você se saber portador
de habilidades, de talento, mas que esses talentos e essas habilidades, elas são, sabe, continuamente trabalhadas no sentido de crescimento, no sentido de você ir em busca, não apenas ir em busca dos teus sonhos, mas você se saber capaz de enfrentar, saber que existem fracassos, saber que existem dificuldades, mas você não parar nessas dificuldades. Você pensa naquilo que aconteceu e, a partir daí, você segue adiante. Ontem a gente teve uma aula, foi até o... Agora fale para ele quem é essa menina. Vou falar não. Ontem o Durval que já veio aqui falar sobre liderança, ele falou uma coisa que reforça o que tu acabaste de dizer. Ele fala sobre talento e paixão. Então, tem que ter uma combinação de talento e paixão. Essa persistência, porque todo mundo pega essa menina, olha aquela menina e vê a mulher de hoje. Né? Sim. Então, ele olha e vê esse antes e depois, mas eles esquecem do processo completamente. E esse processo a gente chora muito durante o processo. Né? Chora, pensa em desistir, joga para largar tudo. Mas quando é uma coisa que é tão forte, tu é tão apaixonado. Eu sou apaixonada pela odontologia. E todo mundo sabe que eu larguei engenharia civil, que eu já falei algumas vezes aqui, larguei engenharia civil para me meter na odonto, escondido do meu pai e tal. Então, na hora que você faz essa mudança, isso é muito mais forte. E, tipo assim, uma coisa incontrolável. Digamos que você goste de cantar, de música. Que é meu hobby, né? Mas se fosse essa coisa da música fosse muito maior, eu também teria largado a odontologia, porque essa paixão é muito mais forte. Só que, às vezes, a pessoa, ou ela tem a paixão, foi o que foi falado, ou ela tem a vontade, né? Ou ela tem o talento, mas quando ela junta os dois, ela vira essa chave, que é justamente esse mindset que eu acho que tu fala, porque engloba tudo. E ali não tem dificuldade, porque quando tu queres aquilo, quando a gente arruma um namorado, que o cara, às vezes, ele é um mala, tu não faz tudo para tu dar o teu jeito. Quando a gente se apaixona pela nossa profissão ou pela nossa, né, vida de, agora, psicologia, gente, é outra coisa. Você vira essa chave e vai para frente. O mindset é, literalmente, mentalidade. Ela elaborou um livro sobre, mas o livro traz, a questão mais consistente do livro são as 12 primeiras páginas, porque daí a pouco ela começa a trazer alguns exemplos que eu gosto de trazer para nós, não é? Quando eu penso no Everton lá atrás, coordenador do curso de odontologia, sendo dentista e tudo, não é que eu não fosse apaixonado, mas a paixão pelo humano era mais forte. Foi mais forte. Ontem, aí eu fui para essa área. Para psicologia. Ontem tu mexeste na cabecinha das alunas, né? O meu sonho na Start era justamente colocar, além da prática normal que a gente tem que aprender, as matérias e tal, fazer os procedimentos Sim. e tudo, mas eu queria colocar essas pílulas de habilidades. E ontem as meninas relataram, depois, né, em off ali, ela disse, nossa, tem coisas que veio da minha infância. E você fica, às vezes, reprimida, aquelas crenças, e elas vieram conversar comigo. Então, o senso de responsabilidade, para a gente saber o que é responsabilidade da escola, o que é responsabilidade dos pais, o que é a sua responsabilidade. Então, foi uma mexida grande e a gente implementar isso, né, que eu acho que, desde a Start, mas eu acho que tu vais implementar isso em vários lugares. Explica um pouco quais são esses fundamentos aí da psicologia do sucesso, eu acho que baseado até nessa autora que tu citaste. Sim. Essa autora, ela diz que nós temos 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela questão, as meninas ontem, por exemplo, algumas delas olhavam até a própria pós-graduação, o próprio fazer, já que elas estão inseridas nesse fazer, elas olhavam apenas como única e exclusivamente habilidade. E eu mostrei para elas que não é apenas habilidade, que se, por exemplo, ela se interessa por preenchimento, ela pode se interessar pela cirurgia também. Ela pode fazer um segundo momento de pós-graduação voltado para outras questões, porque a ROF ela não está estanque. Ela está em contínuo desenvolvimento.
Aquele que tem a mentalidade fixa, ele pensa, não, vou terminar aqui, vou fazer isso e pronto. O que tem mentalidade de crescimento vai ousar. E eu digo sempre, Cíntia, vai se desafiar. É um autodesafio. É você se autodesafiando, conhecendo as tuas dificuldades, conhecendo as tuas limitações, mas sabendo que essas limitações podem ser superadas. Eu digo sempre aos meus alunos o seguinte: nem o infinito é o limite. O limite está em você quando você não ousa, quando você passa apenas a ver a vida sob um prisma de estaticidade. Cheguei aqui, o que é que eu quero mais? Não, para que eu quero outras coisas? Vida não é isso. A vida está te dando tapa direto, continuamente no sentido, ei, acorda, veja o que você pode estar fazendo, veja o que você pode estar contribuindo, não apenas com o outro, mas com você mesmo. Então, é dessa psicologia do sucesso que eu gosto de trabalhar, entendeu? Na realidade, foi um grandíssimo desafio, tenho que dizer aqui, porque você do nada me chama, Everton, olha, gostaria que você ministrasse psicologia do sucesso. Até eu virei e disse assim, meu Deus. De onde essa mulher tirou isso da cabeça? De onde ela tirou um negócio dessa? Aí eu fui, obviamente, fui pesquisar, fui me inteirar e adorei o que eu estou aprendendo. Vida é aprendizagem, são possibilidades. Então, é uma dor que eu percebo que é uma coisa dura, que eu falo, e eu falei isso já para ti, e eu falo às vezes para meus alunos, eu disse, olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Quando a gente olha dentro de uma sala de aula, eu consigo ver quem vai fazer sucesso ou não. Assim, falando até duramente, assim, elas se assustam quando eu falo isso. Eu disse, gente, às vezes é comportamental. Às vezes é uma coisa que ela nem sabe. E essa coisa de estar dentro da caixa, estar acomodado na caixinha, sim, que é quentinha, e de repente tu pega e tira fora da caixa e tu vê as inúmeras possibilidades. Por exemplo, eu estou aqui, gente, eu nunca tinha feito um podcast na vida, porque primeiro que antigamente não existia, né? Então, agora eu falo podcast, aqui é gelado, então eu fico fria, mas não tenho mais nervoso. Então eu vou superando as coisas, porque todo mundo a gente precisa se comunicar melhor. Sim. Né? Vai superando e vai criando, tu vai tirando aquelas habilidades. Se eu falo, mais interessante você passa a criar elementos que passam a ser teus. Não é? Que passam a te constituir e a você perceber o quanto de capacidade você tem de realizar teus enfrentamentos. Eu fico muito preocupado com a psicologia, muitas das vezes, chega com você e diz assim, isso é uma zona de conforto. Acho que não, pelo amor de Deus. A psicologia, quando tu a realidade quando dói. Quando te chama a atenção, isso aí é uma zona de conforto. Eu digo que não é zona de conforto, é uma zona de estagnação. Pode ser, é verdade. Não é? Você estagnou, você não consegue mais dar um passo, você não consegue mais se perceber no teu próprio caminhar. Aí você passa a atribuir ao outro a responsabilidade pelo que você faz. Você vive, aí vem o mindset fixo, a mentalidade fixa. Você fica buscando a aprovação contínua do outro e em detrimento a você mesmo. Entendeu? Então é essa abertura para o mundo, é esse compreender o sentido que você, Cíntia, atribui às situações que ocorrem na tua vida. Hoje, uma profissional está ali, adora trabalhar, ama preenchimentos. Só que não é o preenchimento pelo preenchimento. Quem é essa pessoa com quem ela vai trabalhar? Qual a estrutura física? Como é que a configuração muscular, a configuração óssea, o que ela quer a partir daquilo que ela te procura para fazer? Então, e quando eu olho nessa sala de aula, que é por isso isso que me angustiava, eu não vejo só assim também, parece como se eu fosse dizer, ela vai fazer sucesso e a outra lá não vai fazer, não é isso. Às vezes eu vejo as habilidades que estão ali dormentes. E eu queria dar uma sacudida, digo, menina, ei, cara, pelo amor de Deus, olha só, tu tens uma vida
E uma vida agora que, às vezes, tem umas coisas que são mais difíceis, né? Mas eu estou tão envolvida no mundo atual que a gente estava comentando, puxa vida, tem acesso à informação na palma da mão, que antes não tinha. Então, isso pode facilitar, pode dificultar, pode, às vezes, acomodar, emburrecer. Esse é outro podcast. Não é? Mas, assim, mas vocês estão com acesso na mão e tem habilidades que antes a gente talvez não tivesse. Então, estão ali com a faca e o queijo. Eu queria dizer assim, gente, acorda, vocês têm tudo para brilhar. E ontem as meninas eu consegui, assim... Porque eu já comecei naquela questão, não é, Cíntia? Eu não gosto daquela aula tradicional, você sabe disso. Se é para ler slide, eu já mando para eles, eu parto do pressuposto que eles já são alfabetizados, já eles leem leem sozinho, na cama, né? Então, mas é apresentar a psicologia do sucesso para além dessa perspectiva de ser positivo. Em momento algum, a psicologia do sucesso vem dizer que você tem que pensar positivo. Não, não é isso. Pelo contrário, é você pensar nas tuas limitações, é você pensar naquilo que você pode fazer e, principalmente, enquanto no mindset fixo, o Everton caminha, tem uma dificuldade, fracassa, lá ele fica. No mindset de crescimento, o Everton vai refletir sobre que fatores intervenientes foram esses que não me fizeram chegar ao meu objetivo. E aí eu vou refletir e vou me perceber cada vez mais capaz, porque eu vou atuar sobre esses elementos e, a partir daí, aprender com o fracasso. Deixa eu te perguntar, tu acha que... uma vez eu falei, acho que foi para ti, que eu disse, eu não consigo ensinar motivação. Aí eu acho que tu disseste, não, tem como ensinar motivação. É essa a pergunta. A gente nasce com isso ou a gente aprende? Geneticamente, nós temos, Cíntia, um quê nos nossos cromossomos que já trazem essa questão de possibilidades. Agora, isso é treinável. Treinável. Isso é dia após dia. Isso é você, por exemplo, as meninas começaram ontem já a pensar, muitas delas, eu fiz tal procedimento, eu agi assim, a escrever sobre, entendeu? Eu fiz assim, mas eu podia também ter feito assim, assim, assim. Então, na próxima, ela já vai fazer o assim, assim, assim. É isso, sabe? A habilidade, ela é cada vez mais treinável e passa por gradações. E aquela coisa que, na verdade, o teu limite, a limitação, ela não pode ser um estancamento. Ela tem que ser, na verdade, considerada como um desafio. É isso. Né? Que é isso que parece que a gente tem que embutir. Né? É isso, Cíntia, que as pessoas precisam entender. É isso que a psicologia, inclusive, precisa aprender. Você precisa dar umas chacoalhadas. Ei, você não é a relação que você teve com tua mãe lá atrás. Você é o sentido que você atribuiu àquilo que te levou a caminhar. Agora, pensa o quanto essa caminhada tem sido dura pelo grau de importância que você deu a uma situação que aconteceu lá atrás. Então, tu consegues, por exemplo, elaborar, assim, porque eu acho que é fácil agora, é um tema novo que a gente está introduzindo aqui. Quais são essas aplicabilidades reais, assim, para as pessoas entenderem, assim, dentro da casinha? Olha, não é para odontologia só, né, gente? É para a vida, para todo mundo, independente da profissão. Você tem que... Em todas as profissões. Em todas as profissões. Tudo. Eu lembro sempre, por exemplo, um exemplo que eu tenho magnífico de mindset de crescimento. Chama-se Maria Luísa Trajano, a dona das Casas Bahia. Essa mulher recebeu algumas lojas, ela transformou em um império, sabe? Ela não se deixou abater pelas dívidas que tinha, ela foi lá, fez toda uma negociação e hoje está aí, mostrando em palestras, inclusive, tudo o que ela fez. Não é? Hoje nós temos, por exemplo, como exemplo para a odontologia, você. Você é um exemplo para a odontologia. Será? Sim, porque você não se manteve
naquele status quo. Eu estou formada, vou fazer isso, vou passar 200 anos nessa profissão. Acomodada eu sei que eu não sou. Pois assim. Então, isso, quando você diz, Cíntia, que você não é acomodada, isso é automotivação. É verdade. E que vai, a cada conquista tua, essa automotivação vai se tornando mais consistente. Por isso que sucesso é consistência. As pessoas, elas acham que sucesso sempre tem a ver com dinheiro. Sim. Né? Então, elas confundem um pouco, porque tem a ver com várias coisas, na verdade, inclusive com o teu ambiente. Sim. Às vezes, o cara tá milionário, não é que, na verdade, gente, dinheiro não é que aquela coisa de dinheiro não traz felicidade, que é clichê, mas ele traz muito conforto. É pior sofrer sem dinheiro, isso aí não tenho dúvida nenhuma. É pior sofrer Concordo plenamente. É muito melhor, porque tu consegue, assim, tudo, até melhor atendimento se precisar do hospital, Deus o livre, alguma coisa. Então, você consegue ter muito conforto e consegue dar para as pessoas da sua família uma capacidade de vida melhor, né? Não tem aquela pirâmide lá do Maslow que você atinge. Então, você sempre quer subir para que você tenha uma vida com mais conforto, com beleza, com todas além das coisas primárias, né? Com autoestima, com autorrealização. Exatamente. Então, você vai subindo ali, quer subir aquela pirâmide para que você se sinta uma pessoa mais completa. Mas isso não tem nada a ver, às vezes, com dinheiro. Inclusive, eu falo isso para o meu time, né? Para o time, as meninas que trabalham comigo. O valor de trabalho delas, assim, da categoria delas, é mais ou menos a mesma coisa. Então, elas têm que trabalhar. Se elas vão ganhar mais ou menos a mesma coisa na categoria ali, então elas podem escolher aonde elas se sentem melhores. Sim. Porque o ambiente também, que é em torno da felicidade, tem que ser um ambiente que te estimula, né, que não te corta. E só que, às vezes, a gente não encontra isso em casa, mas talvez encontre isso no trabalho ou lá na escola, ali na Start Class. Porque o que eu quero é dar choque, né? E a questão a escola, muitas das vezes, e eu protesto com esse sistema de ensino brasileiro, que é um dos piores que existe, porque hoje eu tenho professores em sofrimento, Cíntia. Como ele pode se sentir desafiado quando ele é obrigado por normas a passar todos os alunos de qualquer jeito, e para manter o índice de desenvolvimento humano da cidade de Manaus, do estado do Amazonas? A que preço nós estamos indo? Chegando na universidade, pessoas funcionalmente analfabetas, pessoas que não sabem escrever, pessoas que não sabem falar porque não conseguem ler. Não é? Então, de que dimensões são essas que o mindset, a psicologia do sucesso vai estar presente? Na escola, na empresa, por exemplo, a Start Class, não é você, desculpe, a Start Class é a única pós-graduação que eu conheço que traz essa questão da psicologia. Mas não aquela psicologia, você precisa estar, não é isso. É porque não é uma psicologia aplicada ao paciente. Não. Eu acho que é uma psicologia aplicada ao profissional. Ao profissional. Porque a gente, para ajudar, isso aí eu tenho muito claro. E todos os intervenientes que estão presentes. Porque a gente... E agora a psicologia do sucesso, enquanto ele pode crescer para além daquilo que ele considera como limitante. Então, esse aluno que está saindo da rede pública ou privada, independente, que tem exatamente essa característica, porque isso é diferente, sim, mas existe esse crescimento, às vezes, falta até um amadurecimento, que eu não sei explicar direito. Aos 23 anos, eu já estava fora de casa. Né? E você vê que hoje demora mais. A gente tem filhos, né? Mais ou menos da mesma idade. Então, assim, você vê que demora muito mais por causa dessa estrutura, talvez, psicológica, da estrutura que hoje realmente o mundo está muito mais difícil, apesar das facilidades que eu cito aqui. O mercado ele é muito mais cruel, assim, do que... Muito mais cruel, muito mais seletivo. Está bem. Então, esse profissional, por exemplo, que faz ROF, ele precisa conseguir perceber a sua inserção no mercado de trabalho não apenas por suas habilidades, não apenas pelo seu esforço, mas pela sua capacidade de gerir mudanças que vão obrigatoriamente ocorrer durante todo o processo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional.
Então, é ter esse olhar mais macro, entendeu? O nosso objetivo lá na Start Class não tem aquela coisa do avião, que a gente está falando, sempre a psicologia é falar, você tem que tratar bem seu paciente, óbvio, né? Sim. Mas a gente está colocando primeiro a máscara na gente ali, no profissional. Eu digo, ei, bora botar essa máscara aqui nesses alunos, para eles começarem a entender, inclusive, o contexto deles, para eles conseguirem até ajudar o outro com outro olhar. Sim. Porque chega um monte de gente, a gente até um pouco psicóloga, a gente escuta dores, a gente escuta sofrimentos, a gente escuta dores, escuta amores, escuta frustrações, nossa, escuta tudo, sucessos. Porque as pessoas às vezes querem... Aquilo que eu falei, aquilo que eu falei ontem com turma, o grupo, lá na turma, né? É essa proximidade com esse outro que vai garantir com que você consiga realizar o melhor da tua parte e, principalmente, se perceber capaz de ir além daquilo que você faz. Isso é psicologia do sucesso. Não é você pensar, eu sou bom, eu sou isso. Não é isso. É você se perceber capaz de ir além dos insucessos, inclusive. Eu não falo erros, eu falo equívocos. Todo mundo quer ser feliz e quer tentar... A gente está todo mundo tentando acertar, obviamente. Mas só que muitos de nós paramos nas dificuldades. Verdade. Aí nós começamos a nos sentir... Aí adentra a questão dos 3 Is. Começa a se sentir insuficiente, incapaz e inábil. Olha, eu estou muito feliz de ter dado esse passo que pode ser um pouco diferente na pós-graduação. Então, essa disciplina é uma disciplina fixa que eu pretendo ter em todas as turmas, né? E começou, acho que a gente já tem uns 2 anos nessa organização, e agora realmente a psicologia do sucesso cristalizou como realmente uma disciplina que era o que o que eu imaginava. Né? E é interessante, né? Que nós começamos com psicologia e empreendedorismo. Exatamente. Aí migrou, quer dizer, o nosso filho aqui nasceu aqui, e eu queria que tu desse aqui, a gente está no final, né, do nosso podcast de hoje. Deixa a tua mensagem, coloca essa semente na cabeça, mais uma vez, para todo mundo que está nos assistindo, por favor. Gente, a vida, ela é plena em dificuldades, não restam dúvidas, que se tornam algumas vezes impossibilidade para muitos de nós. Agora, eu gostaria que vocês lembrassem que da impossibilidade nós podemos e devemos nos fazer possibilidade. Então, a vida está aí. Usufruam e sintam-se cada vez mais hábeis, capazes e talentosos para enfrentar os desafios. Muito bem, você é um sucesso. Obrigada.